Salve, meu povo, e aí, tudo bom? Bom, atendendo a alguns pedidos, enfim, sugestões, eu tenho hoje aqui o professor Alberto Zucchi, da Associação Monfort, que eu gostaria de conversar. Assim, o Alberto Zucchi é alguém que eu já converso muito, né? Eu tenho uma gama extensa de contatos, enfim, eu tenho muito orgulho de dizer que o Alberto Zucchi é um professor com quem eu converso há bastante tempo, por áudios e áudios e áudios, enfim, ele já me ensinou muita coisa, sugestões, enfim. E eu falei assim, não, mas peraí, eu tenho muito assunto com o Alberto Zucchi, eu quero agora que as pessoas também possam contemplar, assim, ouvir, concordar, discordar, fazer as suas observações e perguntas. E quero que você, por favor, se inscreva nesse canal, compartilhe, aquela coisa toda, né? Dê o like, compartilhe, enfim, porque não é simples arrumar um horário na agenda do professor Alberto Zucchi. Alberto, obrigado pela sua atenção, obrigado por você estar aqui. E eu gostaria de conversar com você hoje sobre um pouco sobre a história da Monfort, da associação do professor Orlando Fedeli, a sua história com ele, enfim, porque o meu foco é voltado para professores, historiadores, pessoas interessadas nas ciências da religião e para os setores mais conservadores também, né? Eu não ensino ninguém a ser conservador, mas eu estou desnudando este caminho novo, que é um caminho crescente, né? Assim, há um número interessante de pessoas que se interessam por grupos mais conservadores e hoje em dia estão na internet, estão fazendo movimento, e naturalmente a Associação Monfort faz parte desse espectro, uma palavra que eu estou aprendendo a pronunciar, do espectro da linha do tradicionalismo, do conservadorismo católico, cristão, no Brasil. Obrigado, Zucchi, pela sua presença. Eu gostaria que você se apresentasse, dissesse quem é você, enfim. Bom, Vinícius, muito prazer aqui de estar falando com você. Como você bem disse, a gente já conversa bastante. E obrigado aqui pelo convite, que eu aceitei com muita alegria e com muito gosto, né? Tenho certeza absoluta que qualquer um que se interesse por essas questões religiosas no Brasil, especificamente em relação a essas questões que se costumam chamar, né, de conservadoras, tradicionais, certamente vai de encontro à história do professor Orlando, né? A história do professor, ela vai estar muito relacionada com o movimento religioso conservador no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que a pessoa que mais fez pela missa antiga no Brasil, em matéria de difusão, foi o professor Orlando, tá? Eu diria que até ele fez mais do que o próprio Dom Antônio Castro Maia. Claro que Dom Antônio Castro Maia foi uma pessoa extremamente importante para a manutenção da missa, todo o trabalho com Dom Lefebvre, etc. Mas o professor foi... Professor Alberto Zucchi, acho que a sua fala fragmentou um pouquinho, e, enfim, estou aguardando aí o seu retorno, né? Nesse momento aí que você está falando sobre o professor Orlando Fedeli, enquanto o Alberto voltou? Voltou? Voltou. Você estava falando sobre a importância... Então, Oi? Bom, se acontecer, eu vou ter que mudar de lugar aqui, não sei o que aconteceu. Voltou ou não? Voltou. Você está falando sobre o professor Orlando Fedeli e sua importância na difusão do movimento tradicional, da missa tradicional no Brasil. Acho que deu uma travadinha, eu vou continuar falando um pouquinho aqui e, enfim, para a gente continuar conversando sobre a figura do professor Orlando Fedeli, né? Que o Alberto Zucchi está falando. Estou falando do professor Alberto Zucchi porque ele é educador também, enfim, ele mantém a herança do professor Orlando Fedeli de educar, da formação católica, enfim. Mas aí, Zucchi, você estava falando sobre o professor Orlando Fedeli. Perfeitamente. Eu fui para um outro lugar aqui, me conectei de uma outra forma, porque não sei o que está acontecendo, então
melhor a gente já mudar tudo, né? Porque essas coisas de internet... Mas agora está legal, a imagem está legal e o áudio está legal. Então, está ótimo. Então, eu estava dizendo que o professor foi o grande divulgador da missa antiga no Brasil, né? Quando ele começou a fazer difusão, pouquíssimas pessoas falavam da missa antiga. O trabalho de Dom Maier tinha sido um trabalho muito forte, mas tinha se restringido a Campos. Não tinha Fraternidade São Pio X no Brasil. E o clero brasileiro era um clero bem de esquerda, bem teologia da libertação. Então, a missa era muito cerceada. E o professor foi a primeira pessoa assim, que procurou difundir a missa antiga pelo Brasil. E é nesse sentido que eu disse que exatamente a pessoa que estiver interessada nessa questão religiosa no Brasil, de conservadorismo, né, como você disse o nome, certamente vai ter um encontro com a história do professor. Mas, assim, o professor é de São Paulo, nasceu em São Paulo, fez a sua vida a militância, né? São Paulo, entrou para a TFP, enfim, ali se formou, escreveu no jornal Catolicismo, enfim, foi uma das mentes pensantes da TFP. Enfim, como é que foi a militância do professor Orlando Fedeli? Então, o professor é de família católica, né? Mas italiano, descendente de italianos, família católica, uma pessoa que naquele tempo era comum, se preocupava com a questão de religião, mas, é claro, estava muito longe de ser uma pessoa, assim, vamos dizer assim, um militante pela religião. E, para se ter uma ideia, ele foi estudar história na PUC, porque ele acreditava que a PUC fosse melhor do que a USP do ponto de vista católico. Você vê que como tinha essa preocupação, né? Foi da década de 50, por aí. Ele é da década de 30, né? Isso, Não, foi um pouquinho antes da década de 50. Ele foi muito moço para a faculdade. Ele, acho que não entrou na faculdade e não tinha 18 anos. Ele foi bastante moço. O primeiro colégio que ele foi dar aula foi um colégio aqui próximo na Moca, e ele dizia que tinha alunos que já eram mais velhos do que ele. Ele dando aula, e os alunos eram mais velhos. E o primeiro grupo... Eu estou vendo que ele é de 33, vamos botar que ele estivesse aí com 18 anos, 1949, 50, isso, 51, por aí. Mais ou menos isso, sim. E aí ele também no colégio onde ele foi dar aula, que foi o colégio onde ele formou o primeiro grupo grande dele, da qual faziam parte o João Clá, que é o mais conhecido, e outros. Eu soube ontem, assim, uma pessoa me disse, né, conversando, que o professor Orlando Fedeli levou muitas pessoas. Eu já li, converso com pessoas das antigas da TFP, que ele levou muitas pessoas para os jovens para a TFP, inclusive o próprio Monsenhor João Clá, inclusive, foi, isso aí uma pessoa me disse, né, ontem, enfim, e levou muitas pessoas para... Sim, eu posso afirmar com bastante segurança que daqueles que estavam no meu tempo na TFP, entre alunos do professor e alunos dos alunos, ou seja, alunos que também levaram a gente para a TFP, a quantidade de gente que o professor levou é mais de 80%. 80% daquelas pessoas que frequentavam a TFP. A TFP chegou a ter mais de 1.000 membros, né? Eu acho que não. A TFP nunca teve muita gente, assim, de ter 1.000 membros. Os arautos têm muito mais gente do que tinham a TFP. A TFP aqui em São Paulo, eu acho que não chegava a 300 membros. E no resto do mundo, ela tinha pequenos grupos. Eu não acredito que a TFP chegasse a ter mais do que 500 pessoas, da TFP mesmo. É mesmo assim, né? Se ele tiver levado 200 pessoas, é gente pra caramba. Não, eu te digo que isso, daí para mais, ele deve ter levado umas 400 pessoas lá para a TFP. Né? E depois tem outra, que é muita gente que ia, entrava e saía. A TFP sempre teve um turnover, usando uma linguagem atual, né? Bastante grande. O mais comum era a pessoa ficar 2, 3,
4 anos na TFP. Gente muito mais velha era muito raro. Tem aqueles grupos mais velhos da TFP, foi gente que ficou mais. Mas assim, gente mais jovem, que o professor levava, acabava não ficando tanto. O maior grupo que se formou na TFP foi o grupo de São Bernardo. Costumavam assistir reunião do professor 200 pessoas, mas essas pessoas acabaram, muitas delas, não ficando na TFP. Ficavam 1 ano, 2, 3 anos. Alguns ficaram aí durante um bom tempo, né? Você foi da TFP, Alberto? Eu fui. Eu conheci o professor, ele dava aula no colégio estadual, e ele deu aula para mim em 1972. Na época eu tinha 11 anos, né? E eu comecei a frequentar a TFP em 1974. O professor, ele dava aula de história, e ele acabava formando em todo o colégio um grupo de alunos que começavam a praticar a religião. Existe uma coisa muito curiosa, porque a gente ouve, por exemplo, hoje em dia, os padres, nas suas pregações, falarem muito de problemas morais, como as pessoas devem se comportar, né? Se fala muito de modo de se vestir, né? Tem uma palavra até que agora me fugiu, que é discrição, etc., né? E o professor Orlando não tratava desses temas. Não eram temas que o professor tratava. Ele sempre dizia, eu dou princípios, as pessoas se convertem, acreditam nos princípios, então eles mudam de vida, né? Essa coisa da vestimenta, do hábito moral, etc., isso é uma coisa secundária como consequência de uma conversão primeira. Exatamente isso, exatamente isso. Então, a gente começava a frequentar a casa do professor, e aí, quase por iniciativa própria, a gente começava a mudar de vida. Então, vou te dar um exemplo. Na minha época, era a época do pessoal usar cabelão comprido. Hoje em dia não tem mais isso, né? Tinha muita gente que usava um cabelão muito comprido. Você que acompanha os Arautos, você deve ter ouvido falar do Valmir Bertoletti, que foi o padre que substituiu o Monsenhor João Clá quando começou a intervenção, né? Ele foi do meu colégio, Colégio Plínio Barreto, onde a gente estudou. O professor que levou ele para a TFP. Ele tinha um cabelo que as moças mesmo diziam que era de fazer inveja para as moças, ia até o meio das costas, né? E o professor Orlando nunca falou para ele, você tem que cortar esse cabelo. Mas quando ele entendeu os princípios católicos, ele viu que aquilo era vaidade e cortou o cabelo. Aliás, foi uma sensação no colégio. Só se falava disso no colégio. Bom, e aí a gente começava a frequentar reuniões na casa do professor. Isso daí o professor ainda era da TFP. Isso. O professor, ele teve no grupo fundante? Na faculdade. Porque, assim, então, ele, na década de 60, eu não sei se, assim, em 1960, quando a TFP foi fundada, o professor Orlando Fedeli, ele era integrante da TFP. Ele escrevia no catolicismo. Isso. É que é o seguinte, a fundação jurídica da TFP, eles davam pouca importância. O importante era o que se chamava o grupo, que eram aquelas pessoas que participavam daquele trabalho da TFP. Então, o professor Orlando não chegou, porque assim, só uma cronologia aqui, o doutor Plínio começou a atuar na igreja em 1928, aí foi presidente do grupo da Ação Católica do Legionário, em 1933, aí ficou até 47, de 47 a 44 a 47 teve lá os imbróglios com o cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, aí em 1948 Dom Castro Maia, Dom Antônio tornou-se bispo, 51 foi fundado o Jornal Catolicismo e tinha o grupo do catolicismo que o professor integrou no grupo do catolicismo. Ele não foi do legionário. Não, ele não pegou o tempo do legionário. Nesse tempo, a TFP, como nas próprias palavras do Plínio, dizia que ele estava num ostracismo, né? Que ele estava começando a voltar a ter alguma importância por causa do Dom Maier. Mas aquela grande importância que ele tinha, que tinha sido deputado, tinha sido presidente da Ação Católica,
Isso ele tinha perdido completamente. E a TFP tinha um medo enorme, mas um medo muito, muito grande, de que houvesse alguém infiltrado na TFP que fosse contar as coisas que aconteciam na TFP para o clero. O clero, naquele tempo, tinha muita importância. O Dr. Plínio tinha ficado muito traumatizado com um caso que eu nunca vi você comentar, mas, enfim, talvez você saiba, do Dom José Gaspar, né? E que ele dizia que o Dom José Gaspar tinha arrumado elementos para condenar ele Plínio, né? Hoje em dia se fala que quem arrumou esses elementos foi o José Pedro Galvão de Souza, que também veio a falecer. E os dois ficaram inimigos. E o Dr. Plínio tinha muito medo que isso viesse ainda a público. O primeiro bispo, assim, por exemplo, segundo as memórias do Dr. Plínio, ele tinha relações excelentes com Dom Duarte, o arcebispo Dom Duarte Leopoldo de Silva, só que aí Dom Duarte deixou a São Paulo, a arquidiocese em 1938, assumiu então Dom José Gaspar em 38 e morreu em 43 no acidente e foi substituído por Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Mas, segundo as memórias do Dr. Plínio, já aí com o Dom Gaspar, entre 38 e 43, teve uns problemas, já começaram a haver uns problemas. Sim, ele já tem esses problemas. Então, o Dom José Gaspar, mas foi o próprio Dom José Gaspar que tinha convidado ele para ser presidente da Ação Católica, né? Sim. Bom, então, eles tinham um problema, mas se vê também que eles eram muito amigos. Curiosamente, eles eram muito, muito amigos. O próprio Dom Antônio, Dom Sigô também, padres ligados ao Dr. Plínio, tiveram uma ascensão durante esses 5 anos de episcopado também. O Dr. Plínio narra isso, que era uma maneira de controlar também, assim, eu te delego cargos, mas eu também te controlo melhor também. Isso, essa tese é minha, concordo totalmente. Eu te controlo melhor. E a questão era, o que estava começando? Estava começando exatamente o problema litúrgico. Estava entrando em atividade a reforma litúrgica. O que se pretendia era alterar a missa. Então, o movimento litúrgico que já era muito anterior da década de 60. Muito anterior, claro. Aquilo foi só o nascimento. Já no tempo de São Pio X, o movimento litúrgico já tinha atuação e levou São Pio X a tratar esse problema com muita atenção. Então, São Pio X mesmo vai dizer que era muito conveniente acompanhar a missa com missal, coisa que antigamente não se fazia. Nos países do norte da Europa, né, de línguas anglo-saxã, enfim, germânica, já havia essa pressão mesmo, assim, de mas por que a nossa liturgia é do latim? Latim é Roma, nós somos germânicos. Isso é uma coisa que a historiografia data do século XIX, não é uma coisa recente que surgiu em 69, muito antigo. Você sabe que a mãe da minha esposa, ela teve um papel também grande na Ação Católica, né? Ela chegou a ser presidente de toda a Ação Católica do sul do Brasil. Então, uma mulher? Uma mulher, sim. Ela era dirigente, desde Porto Alegre até São Paulo. Então, ela era muito atuante. Nossa, mas isso é muito influente, hein, Zoki? Isso é muito influente. Muito, ela era muito influente. Depois, graças a Deus, ela acabou casando e se afastou. Porque os amigos delas foram todos para a guerrilha. Acabaram todos indo na época da guerrilha, do movimento guerrilheiro que nasceu da Ação Católica. Ele era da JUC, né? Mas você está falando da guerrilha do Araguaia, na década de 60? Isso, exatamente. Toda a JUC veio, a PUC, quando houve intervenção na PUC naquele tempo, foi que apareceu a música do Vandré, Vem, Vamos Embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Estava convidando todo mundo para ir para a guerrilha. Porque havia, né, Jaque, Jique, eu não sei, Joque e Juque, né, os operários, exatamente. Os universitários, os estudantes. Ela era da JOC, da Juventude Operária Católica. A Juventude Operária Católica vai ser uma cédula que vai dar origem à guerrilha. Vários amigos dela morreram, amigos conhecidos, morreram na guerrilha. Ela, como ela casou, e ela, vamos dizer assim, seguiu os princípios católicos, coisa que já era mais ou menos difícil, e se mandava que os católicos, ainda naquela época, tinham muitos filhos, então ela teve 6 filhos e teve que se afastar. Mas, enfim, eu estou contando isso para dizer que logo depois da guerra, ela foi convidada para ir para a Europa, né?
representando a jockey. Foram de navio, para você ter uma ideia. E chegando lá na Bélgica, o que ela viu? A missa em vernáculo com o padre virado para o povo. Isso daí na década... 1950. Uhum. 1950. Né? Tem também um fato muito interessante, né, para você ver nessa linha. Durante a guerra, existe aquela família Trapp, que eles eram judeus e fugiram da Áustria. Então, tem um filme que conta, um livro que conta a história deles. Quando eles chegaram na Áustria, né, eles atravessaram a Áustria e foram saíram da Alemanha, estavam na Áustria, fugiram da Áustria e acabaram na Bélgica, para depois ir para os Estados Unidos. Né? E, se eu não me engano, é Bélgica ou Holanda. Lá também eles contam de ver um padre rezando de frente e vernáculo. Então, na Áustria. Não, na Áustria não era. Eles estavam na Bélgica ou na Holanda. O fato foi acontecer na Bélgica. Porque assim, a Bélgica que foi a mãe, vamos dizer assim, do movimento litúrgico. Isso, no mosteiro na Bélgica. Ô, Zuc, mas assim, eu vou, daqui a pouco a gente vai voltar para o professor Orlando Fedeli, mas é porque são muitas informações que estão associadas. Por exemplo, essa coisa da liturgia. Tinha um bairro na França, um bairro em Paris, chamado Petit Colombe. Esse bairro era um bairro operário e contava muito com os padres operários franceses, né? Esse movimento dos padres operários franceses, que tinha uma influência da esquerda na França, enfim. Pois bem, nesse bairro também já havia missa em francês com o padre de frente para o povo, né? Foi um dos primeiros bairros na Europa, enfim, porque havia um certo constrangimento do clero, por conta do movimento do comunismo, dessa igreja mais hierárquica, mais clerical, um certo constrangimento. Então havia uma ideia de padres chão de fábrica, né? E aí isso daí gerou uma crise na identidade sacerdotal que se deflagrou na década de 60 com em torno de 40 mil padres que deixaram o sacerdócio. Seminaristas que já não sabiam mais o que fazer, no número de freiras também, numa angústia terrível, mas isso passa por esse processo de secularização que eu já vi aula do professor Orlando Fedeli falando sobre isso também, esse processo de secularização, enfim. Eu não sei se você conhece, tem um filme chamado A Batalha Perdida do Vaticano II. Sim. Né? Onde eles entrevistam padres operários. É muito interessante ver a entrevista. Eu salvei esse documentário, que é muito bom, porque vai que tira do YouTube. É muito bom esse documentário. Esse documentário é muito bom, né? Inclusive, fala muito do Instituto do Bom Pastor, e acaba aparecendo até uma fotografia lá, umas cenas onde, na época, eu tinha 2 filhos no seminário, os 2 aparecem lá. Você tem um filho que é padre, né? Tenho um filho que é padre do Instituto do Bom Pastor, o padre José Luiz. Uhum. Mas por que eu destaco isso? Porque, de fato, o Plínio estava com essas pessoas e ele, ele assim, não queriam que houvesse oposição à reforma litúrgica que estava nascendo, né? E o Plínio foi uma pessoa que foi colocado na liderança do movimento católico e que não fez absolutamente nada pela missa antiga. O que o Plínio fez foi segurar o livro do Arnaldo e de Domayer contra a reforma litúrgica, com o Plínio Xavier, que era muito ligado ao doutor Plínio Xavier, que hoje atualmente está no IPCO, comprando os direitos autorais do livro do irmão, que era o Arnaldo. O Arnaldo Vidigal Xavier Silveira, que morreu em 1900 e morreu, acho que em 2018. O primeiro a morrer foi o Fábio Vidigal, 71. O Arnaldo Vidigal, acho que morreu em 2018. Ele que é o autor do livro, aqui no Brasil, dessa crítica, desse estudo, dessa análise do Novus Ordo Missae. Segundo a memórias do Dr. Plínio, Dom Vicente Scherer pediu para o Dom Antônio, assim, segura esse livro, não publica esse livro para que nós tenhamos boas relações. Então, assim, a gente vai demonstrar memória do Dr. Plínio. Vamos ter uma tolerância com vocês, uma flexibilização, mas, por favor, não publique esse livro do Arnaldo Vidigal Xavier Silveira.
E Dom Antônio manda a carta para Dom Lefebvre dizendo: eu participo integralmente desse livro, do pensamento desse livro. Eu tenho uma carta dele para o então bispo de Diamantina, que não era mais Dom Sigô, dizendo que ele queria discutir o livro com o bispo e ele tinha participado da revisão e da própria elaboração do livro. Então, Dom Maier teve uma participação efetiva no livro do Arnaldo. É uma carta que eu consegui, que me deram a esse respeito. Peraí, perdão, essa carta fala o quê? Não entendi, perdão. Essa carta é uma carta de Dom Maier para o bispo de Diamantina, depois eu posso te mandar para você, aonde o Dom Maier diz para ele: eu gostaria de discutir com você a questão da missa. Então, estou te mandando esse livro aqui, o qual eu revisei e participei dele. É porque então, Dom Antônio ele participa assim, integralmente do pensamento. Ele manda para Dom Lefebvre, dizendo: Dom Lefebvre, aprecio esse livro, concordo integralmente. Dom Lefebvre fez uma observação assim, dizendo que o livro estaria incompleto, um estudo incompleto, bom, legal, mas incompleto, assim, Eu acho que tinha uma coisa também o europeu dar conta de um estudo latino-americano. Eles não aceitam. Não é difícil, não é tão simples assim, não. Eu sei que eu tive orientador francês, eu sei que eu passei. Deixa eu fazer um parêntese aqui, só para você ver como é exatamente assim, né? O professor Orlando estudou muito história, né? E estudou muito a questão de sociedade secreta, um pouco por causa da TFP, né? Mas ele leu muito. E ele, por exemplo, criticava muito o Dante, que, apesar de ser apresentado como autor católico, tendo os elogios até de São Pio X, né? Dante Alighieri? Dante Alighieri, isso. Toda a doutrina que está por trás do Dante Alighieri é uma doutrina contrária à igreja e gnóstica, né? E ele tem o professor leu um monte de livros sobre isso, mas um monte. Uma série muito, muito grande. Mas uma vez conversando com um padre tradicional francês, a hora que ele deu essa tese, quase que o padre bateu nele. Porque eles não aceitam que o latino venha dar uma tese doutrinária de alguma coisa que eles não conhecem. Tá? Mesmo o livro do professor, do antropoteísmo, né, A Religião do Homem, é um livro sobre gnose que não se encontra outro com uma estrutura do que é a gnose. Né? Mas os europeus não querem nem saber de dar uma lidinha, porque é uma coisa de um latino. Como é que um latino vai querer ensinar a doutrina para eles? Bom, é isso, fecha parênteses, né? Mas assim, aí o professor Orlando entrou no catolicismo e ficou até a década de 80. Isso. Por muitos anos. Isso. O professor acabou entrando. Agora, o professor, ele teve uma participação na TFP que está muito distante daquelas participações, vamos dizer assim, das pessoas fervorosas. Por quê? Porque a pessoa... Era sabugo? Como? Era sabugo. Sabugo? Era sabugo. Tirolês? Você sabe quem inventou a expressão sabugo? Quem? O professor. Eu conheço sabugo e tirolês. O professor que inventou a expressão sabugo porque ele fez o CPUR, né? E o sabugo era aquele que não sabia marchar e ficava parado com a bandeira. Então, ele acabou trazendo para a TFP, aquele fulano, então, que não tinha uma participação adequada dentro da TFP. Mas deixa eu comentar, sim. Por que ele era sabugo? Por que consideravam ele sabugo dentro da TFP? Porque ele não morava na TFP. O professor, a vida inteira, até o falecimento, até ele casar, depois, quando ele casou, a mãe dele foi morar junto com ele, mas ele morava com a mãe. Então, ele não morava dentro da TFP, ele não vivia dentro da TFP, ele trabalhava fora, ele dava aula, e a TFP não gostava disso. A pessoa que não morasse lá dentro, que não ficasse o tempo inteiro lá dentro, que não ficasse correndo atrás do Topino, era colocado de lado. Então, os alunos do professor acabavam dentro da TFP tendo muito mais destaque do que ele. Havia uma reunião, que era a reunião mais importante, onde o Topino mais se abria, chamada MNF, onde quem participavam eram os alunos do professor. João Clá, Humberto Bertese, Gregório, e o professor mesmo não era convidado para essa reunião. Ele era um sabugo. Era propriamente o sabugo, né? E aí ele vai deixar de frequentar a TFP em 1979, isso. Em 1979 nós vamos sair. Então, nós já aqui
tem gente divulgando a história do professor e divulgando de uma forma errada. Porque dá a entender que o professor ele era completamente isolado, que ele não tinha alunos. Dá a entender não, se afirma isso, que ele não tinha alunos. Tem uma pessoa que diz, não, nessa época o professor tinha 2 ou 3 alunos que frequentavam a casa dele. Isso é um engano, não vou dizer que é mentira, né? Porque eu não sei se a pessoa falou de propósito ou não. Mas isso daqui é um engano. Sempre teve muita gente na casa do professor. Sempre teve. Ele sempre deu... Em São Paulo, né? São Paulo, capital. São Paulo, capital. São Paulo, capital. A casa dele, São Paulo, capital. Mas vinha gente do Brasil inteiro na casa dele. Para você ter uma ideia, ele uma vez ele teve um câncer na garganta. E quando ele foi fazer lá o exame, deu câncer na garganta. Foi falar com o doutor Plínio, ele ainda estava na TFP, e o doutor Plínio aproveitou para dizer que ele teve aquele câncer porque não correspondeu à graça. Quer dizer, não entendeu direito o Plínio. E que ele, com isso, era um sinal de que ele tinha perdido a vocação. Então, o professor era muito emotivo, foi para casa chorando, e quando ele se recompôs um pouco, ele rezou para Nossa Senhora e disse o seguinte, se eu quero um sinal que eu estou com a minha vocação mantida. Então, eu quero formar um grupo em 3 dias. Em 3 dias, eu quero formar um grupo católico. Ele acabou de rezar, entrou um rapaz lá na casa dele, que era um aluno dele de São Bernardo, e que morava, a família era de Guararapes. Falou, professor, eu vou para Guararapes, e tem lá uns primos meus que estão interessados em religião católica. Vamos comigo? Guararapes é aqui no interior de São Paulo. É uma cidade do interior de São Paulo cheia de japoneses. E ele foi para lá, então eles chegaram, saíram no dia seguinte, na hora do almoço já teve a primeira reunião, de noite os primos voltaram com mais gente, no dia seguinte de manhã voltou os primos, a gente que tinha voltado e outros, e no final do 3º dia, tinham 60 pessoas assistindo a aula, e todos eles dispostos a fazer a primeira comunhão. Então o professor era assim, aonde ele ia, ele formava grupo. Eu nunca, olha, eu conheço os grupos tradicionais praticamente no mundo inteiro. Talvez não conheça tanto nos Estados Unidos diretamente, mas eu tenho informações no mundo inteiro. Eu nunca vi uma pessoa que formasse grupos como formava o professor e que convertesse em grupos. Eu te falei. Ele tinha essa capacidade de regimentação, haja vista que ele levou muita gente para a TFP. Mas era uma capacidade, desculpa te cortar, Vinícius, era uma capacidade de formar grupos. Ele formava grupos. Não é que ele convertia esse, aquele outro. Por exemplo, se diz que o Olavo de Carvalho atraiu muita gente para a igreja, né? Uhum. Tá? Então, se fala isso. Eu acho que Deus do mal tira um bem. Então, mas se diz isso. Mas o Olavo nunca formou um grupo. Nunca. Ele nunca formou propriamente um grupo. O João Clá forma um movimento, forma um monte de gente lá, etc., um monte de gente pingado, mas formar um grupo que tem uma característica própria, de gente trabalhando, de gente agindo, isso não tinha. E o professor, o primeiro grupo que ele formou na TFP foi o chamado Grupo da Aureliano. Chamava Grupo da Aureliano porque a sede ficava na Rua Aureliano. E isso levou um ânimo enorme para a TFP. Aquela foto famosa deles andando ali no viaduto do Chá, TFP, que foi a campanha da reforma agrária, que foi o que lançou, de fato, a TFP assim, no Brasil, a questão da reforma agrária, aquela foto aparece na frente, são todos alunos do professor de Itaquera, onde ele formou um outro grupo, também em São Bernardo, como te disse, e no Colégio Plínio Barreto, onde eu estudei. O pessoal ficava com muita raiva do professor, porque ele dizia, olha, eu não levo gente para a TFP, eu quero levar gente para a Igreja Católica. Se as pessoas acham que o melhor que elas podem fazer pela Igreja Católica é indo para a TFP, que vão para a TFP. Mas o meu trabalho é pela Igreja Católica. E o mesmo valia pela Monfort. Eu escutei um monte de vezes o professor dizer, se for para o bem da igreja acabar com a Monfort, a gente acaba hoje mesmo. Você hoje é o presidente da Monfort? Eu sou o presidente da Monfort. Ok. Não, estou falando porque, enfim, porque presidências podem mudar, né? Eu sei que você exerceu esse tempo, enfim, mas ok. Só uma observação aqui, porque o que acontece, Zucchi? Eu sou biógrafo do Bispo Antônio de Castro Maier, né? Terminei, defendi a tese, estou em processo agora de publicação do livro sobre o Bispo Castro Maier. Bom, pois é, eu fiquei. Não,
Eu fiquei 10 meses, né? Eu terminei essa tese em dezembro do ano passado. Eu fui defender em outubro, esperando a agenda de professor e documentação e agenda de universidade. Foi assim, paguei muito pecado e perdi muito cabelo. Enfim, mas graças a Deus defendi, ok, já depositei, mas eu me interesso muito por esses grupos tradicionalistas. E aí muitas pessoas me ligam, porque eu já busquei muitas pessoas, já fiz muito contato com muitas pessoas, e agora, depois de um ano, falando no YouTube, etc., as pessoas começam a me procurar, parece que bastante natural, não por dotes extraordinários, mas acho que o meu objeto de pesquisa é muito bom, que é o Bispo Castro Maia, assim, no intuito de um personagem bastante interessante no catolicismo romano, que precisa ser debruçado alguns personagens, né? Pouco conhecido, o Bispo Castro Maia, Dom Lefebvre, Dr. Plínio, Dom Orlando, Professor Orlando, etc., diversos personagens, e até mais à esquerda, Dom Paulo, Dom Helder, esses personagens, eles têm que ser analisados, ter a vida apresentada biograficamente, sabe, sem essa noção de santo, certo, pecador, etc., assim, que são personagens de impacto, tanto mais à direita quanto mais à esquerda, enfim, é assim que eu tento me colocar. E aí teve uma pessoa que me ligou ontem, de São Paulo, essa pessoa, como todas as pessoas, vão ter sempre a sua identidade absolutamente preservada, que me narrou muitas histórias e me contou essa história do sabugo. Por isso que eu estava rindo assim, tirolês e sabugo. As pessoas me contou e falaram, mas, por favor, tem a descrição? Totalmente, vou ter essa descrição, é absoluta, integral. Mas, assim, uma observação, assim, aí um ponto de vista que as pessoas, elas me dão sugestões, me fazem perguntas, por exemplo, pessoas me disseram, pô, você fala com o Zucchi, fala da Sempre Viva e da posição dele, etc, enfim, e aí eu acabo buscando contatos e conversando com as pessoas, mas assim, Zucchi, eu tenho a impressão, mas é uma impressão, ponto de vista, que no que tange a regimentação, o velório do João Clá demonstrou isso, do Monsenhor João demonstrou uma capacidade de arregimentação extraordinária. Foi o que me pareceu. Estou falando isso porque você falou com essa capacidade do professor Orlando Fedeli, mas, enfim, eu também considero muito o João Clá, o senhor João, o Monsenhor João, nessa capacidade de arregimentação, a despeito de haver discordâncias ou não, enfim, eu procuro um discurso mais isento, mas também é algo extraordinário também, assim como um professor também, professor Orlando Fedeli. Eu tenho, uma posição, um pensamento meu, enfim, eu estou estudando, estou aprendendo, mas eu queria registrar isso também, assim, esse posicionamento também, bom, sabe? Dizer que no João Clá não tinha muita gente nos arautos é negar a evidência. Claro que tem muita gente. E claro que essa gente foi atraída para lá, né? Agora, é interessante a gente ver e pensar como é que isso aconteceu, né? É uma coisa que eu acho que a gente poderia, num outro dia, conversar sobre isso, né? Mas eu queria fazer uma observação que vai muito na linha do que eu vi uma live sua, um comentário seu, que é o seguinte, quando você disse, olha, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês, o João Clá não é um grupo tradicionalista. Não é. Né? E por que não é? Por outra evidência, porque ele não reza a missa antiga, o pessoal dos arautos não reza a missa antiga. Mas na TFP, o João Clá só assistia a missa antiga. Assistia comigo, do meu lado, não no sentido só físico, eu não ficava do lado dele, mas ele dava aula para nós lá numa sede, e tinha um padre que ia rezar a missa para nós, e nós só assistimos missa antiga. Você foi aluno do João Clá? Não. Quer dizer, eu fui aluno do professor. Eu assisti a aulas do João Clá. Quando o Dr. Plínio se acidentou, que você comentou, ele se aproximou do Dr. Plínio e depois acabou com a função de orientar os mais novos. Então, nós tínhamos uma reunião no domingo, numa sede que era chamada de Presto Sum, que era uma casa que ainda estava com eles, agora não está mais, ali no Jardim São Bento. É do IPCO essa casa? Como? É do IPCO essa casa? Não, essa casa era de uma senhora e ela gostava muito de João Clá, eles agradavam muito ela. Quando ela morreu, os filhos dela pegaram a casa, era uma casa alugada, quando ela morreu, os filhos pegaram a casa para vender, para fazer prédios.
Isso daqui é no comecinho da Avenida Imirim, um verdadeiro bosque, era uma joia ali. Acho que os filhos venderam aquilo por uma fortuna, então não tinham tanta admiração pelo João Clá, botaram o João Clá para fora e venderam. Mas ele dava aula lá para nós, e a gente tinha missa, né, ali no domingo. Então, começava a aula às 10h30, 11 horas da manhã, e a gente ficava lá até 10, 11 horas da noite. E nesse meio tempo tinha missa. E quando não tinha missa antiga, que missa que o João Clá assistia? Nenhuma. Nenhuma missa ele assistia. Tá? Então, não queria saber de missa. Inclusive, ele nem ia na igreja, que muita gente ia naquele tempo, que era a igreja dos Melquitas, aqui em São Paulo, ali na Bernardo de Campos, comecinho da Avenida Paulista. Mas ele não ia. Então, era uma pessoa muito contrária à Missa Nova. O que aconteceu para ele fundar uma associação que agora faz de tudo? Marcha, critica o Papa. Você comentou... Critica o Papa Francisco. Critica O João Paulo e o Bento, não. Francisco, não, certo? Mas escuta uma coisa, eles criticavam o Papa Francisco, e como é que agora? Tem lá os vídeos dele dizendo que era o demônio, que o Papa ia morrer batendo a cabeça, e que o Papa queria acabar com o João Clá, etc. Né? E é claro que tem um atrito entre o Papa e eles, é óbvio. Né? Como é que os bispos, tanto o bispo, não tem medo? E lançam agora documentos elogiando o João Clá. Você pega aquele que é da Opus Dei, um jurista famoso, o Ives Gandra. A Opus Dei nunca critica o Papa. A Opus Dei abandonou Dom Rogério. Quando o Papa perseguiu Dom Rogério, que era da Opus Dei, nessa época era muito próximo era próximo a Dom Rogério, era bem próximo a alguns padres da diocese de Cidade del Este. A Opus Dei abandonou o Dom Rogério e escreveu uma carta dizendo que o Dom Rogério era desobediente e que a punição que ele estava sofrendo era justa. E o Ives Gandra, quando tem intervenção nos arautos, ele se coloca do lado dos arautos. Quer dizer que a Opus Dei não defende o próprio bispo, mas os João Clá eles defendem? Mas como é que é isso? E Dom Odilo, sempre muito preocupado. Dom Odilo é um legalista. Dom Odilo emitiu nota. Mas Dom Odilo é um legalista no bom sentido do termo. Quando nós fomos pedir a missa antiga para ele em São Paulo, era tempo de Bento XVI, ele disse, está na lei, eu concedo. Não vou fazer oposição a vocês, não. Se está na lei, eu concedo. E a cidade de São Paulo chegou a ser a cidade, eu não sei se sabia, fora Campos, é claro, mas no Brasil e no mundo era a cidade onde tinha mais missa antiga de domingo. Atualmente diminuiu um pouco, mas tem um monte de missa antiga no domingo. Nós chegamos a ter 4 Semanas Santas, 4 Tríduos Pascal, perdão, no rito antigo. Aqui, 4 igrejas, 4 locais diferentes. Então, o Dom Odilo é um legalista. Mas você pode dizer para ele não vai se ofender, pelo contrário, você pode dizer para ele, o Alberto Zucchi diz que eu sou um legalista. Ele vai dizer, puxa, acertou em cheio. Porque ele realmente, o que está na regra, ele segue. Ora, e como é que o João Clá, depois de ter dito tudo isso, ele solta uma nota de apoio, uma nota dizendo que é uma pessoa que tinha virtude e que tinha fé, acreditava naquilo que defendia. Tem alguma coisa por trás de tudo isso? Olha só, eu acho assim, o João Clá, ele fez uma coisa, eu estou falando do senhor João Clá. Por quê? Porque eu estava lendo as cartas de Dom Sigor para o bispo Castro Maia, e aí ele disse assim, o senhor mandou as cartas, perdão, os seminaristas e os padres e as freiras estão indo aí, os seminaristas, os padres disseram que nunca celebrarão pelo Novus Ordo e até desobedecerão se o Papa mandar celebrar pelo Novus Ordo. Estou falando de 1969. Passa-se 69, vai para 79, 80, aí chega eles vêm para Campos, 1970, são ordenados alguns, outros eram padres, são removidos de suas paróquias pelo bispo Carlos Alberto Navarro, deixam Diamantina, deixam as paróquias de Campos, ora bolas, depois a morte do Dom Plínio, João Clá conseguiu, o seu João Clá conseguiu aquilo que eu acho extraordinário, assim, nem o que o Papa
nem o que Paulo VI, João Paulo II, Dom Carlos Alberto Navarro, Dom João Corso tentaram e não conseguiram que esses padres celebrassem pelo Novus Ordo, e o João Clá conseguiu. Enfim, é uma coisa você acha que acompanhou a perseguição que eles tiveram aí quando entrou o Dom Navarro, né? Quase foram para a cadeia. Quando entrou o Dom Navarro em Campos, sim, uma perseguição enorme. E eles não cederam. Não cederam. Assim, eles eram ferrenhos. Mas eram ferrenhos. Eu estou falando do padre Gervásio, do padre que morreu agora, de Miracema, padre Olavo, o padre Antônio de Talva, o padre Antônio Silveira. Assim, homens que foram removidos, deixaram Diamantina, na Diocese de Campos foram removidos de suas paróquias, e o seu João conseguiu. Eu acho isso uma coisa, sabe, assim, muito impactante. Agora, eu posso te garantir que não foi com nenhum argumento teológico, porque o João Clá não conhecia filosofia nem teologia. A tese dele é uma verdadeira piada. A tese dele é a historinha da carochinha das coisas do Plínio. Eu tive aulas com o João Clá dava aula, eu tenho certeza que eu vou passar muito menos tempo no purgatório depois das aulas do João Clá, porque ele lia a aula. Ele pegava tudo aquilo que o doutor Plínio tinha falado durante a semana e ia lendo. E ele mesmo não entendia aquilo que estava escrito. Então, uma das vezes, perguntaram para ele se Deus era capaz de fazer uma pedra tão grande que ele não poderia carregar. A pergunta, assim, de piada em filosofia, que a resposta é muito simples. Deus não pode fazer o absurdo, né? Deus não pode tudo. E ele afirmou, sim, Deus pode fazer uma pedra tão grande que ele não pode carregar, porque senão a gente estaria colocando limite na ação de Deus. Quer dizer, ele não sabia nada. O João Clá, em matéria de filosofia, doutrina católica, não sabia nada. Quando nós começamos a descobrir o culto, depois a gente foi falar lá com o doutor Plínio, etc., e o doutor Plínio fez questão que a gente continuasse na TFP normal, para fingir que estava tudo bem. Eu tinha, na época, 16 anos. Eu também não conhecia nada de doutrina católica, porque na TFP a gente não estudava nada de doutrina católica. Eu não tive uma única aula na TFP sobre o Concílio Vaticano II e não tive uma única aula na TFP sobre a Missa Nova. Zero. E sobre a Missa Antiga? Também zero. Então, eu conhecia muito pouco de doutrina. O que eu conhecia de doutrina é aquilo que eu tinha aprendido na casa do professor, tinha ficado lá uns 3, 4 anos tendo aula com ele. Mas não conhecia, a gente não de fato, não conhecia. Então, o João Clá não tinha capacidade de convencer alguém através da doutrina. E é uma pergunta muito interessante. Como é que ele convenceu essas pessoas? Não, eu perguntei. Eu perguntei aos padres. Perguntei e eles me disseram o seguinte. Padre Olavo me disse. Eu tenho isso gravado. Por que o senhor celebrou? Eu falei isso tudo para ele. Por que o senhor celebrou isso? Por que o senhor celebrou pelo Novus Ordo? Ele me disse. O seu João, naquela ocasião, nos apresentou bons argumentos, dizendo que o doutor Plínio teria dito que o Papa não pode estar errado por 30 anos. E nós, buscando um alinhamento com a Igreja, aderimos, então, ao Novus Ordo, por intermédio do Monsenhor João. Isso daí o padre Olavo me disse. Então, assim, que o Monsenhor João teria apresentado, melhor, o seu João, na época, porque ele foi ordenado em 2005. O seu João teria apresentado, então, os argumentos doutrinários pelos quais o doutor Plínio olhava com bons olhos, então, essa reforma litúrgica. Isso ele me disse na casa dele no ano de 2022. Eu acho, assim, ele tinha uma capacidade tremenda de oratória, enfim. Isso daí são perguntas que eu me faço, né? São perguntas que eu ainda estou conhecendo. Sabe por quê, o Zucchi? Mas só queria completar o meu raciocínio, Vinícius, se você me permitir, sempre rapidamente. Então, eu acho que, quando eu digo eu acho, é porque eu não tenho uma prova assim documental, mas estou convicto de que o Plínio foi uma pessoa colocada para diminuir a reação contra a Missa Nova. Então, ele separou alguns, né, que, de fato, poderiam fazer uma resistência à Missa Nova e impediu essas pessoas de fazerem uma atuação pública. Inclusive, dentre esses está Dom Maier.
Porque Dom Maier teve uma vida muito mais fácil que o Dom Lefebvre. Dom Maier ficou até se aposentar em Campos. Mas Dom Maier acabava não tendo expansão, porque exatamente o Plínio impedia essa expansão. E quando houve agora aquilo que se costumou chamar de contra-reforma litúrgica, que foi o movimento feito por Bento XVI, também se criou um grupo, aqui no Brasil e outros no mundo, para fazer, de novo, uma deturpação da contra-reforma litúrgica. Então, a missa do João Clá, o que é a missa do João Clá? Com banda, fanfarra, não é a missa antiga e não é a espiritualidade da missa antiga. E ela também, como você bem frisou, teve um crescimento enorme, um crescimento gigantesco. Agora, então, os dois foram assim. E você diz, puxa, olha, o João Clá tinha muita admiração por Bento XVI. E Bento XVI que acabou transformando eles num instituto religioso. E tem mais, Bento XVI... Não foi João Paulo II, em 2001? Acho que de direito pontifício foi Bento XVI, se eu não me engano. Eu acho que foi João Paulo II. É? Eu acho que foi. Mas Bento XVI tem um livro que ele elogia os arautos. Ele dá como exemplo de reação bem feita, de reação contra o modernismo, ele dá os arautos do Evangelho. Então, esses grupos, eles são criados para fazer uma deturpação daquilo que seria a missa antiga. Eu conversei com muita gente dos arautos, muita gente também me procurou, e quando eu perguntava para eles, vocês conhecem a missa antiga? Você sabe o que eles me respondiam? Sim, nós rezamos a missa antiga. Como vocês rezam? Não reza a missa antiga. Não reza a missa antiga. Os arautos foram fundados nessa perspectiva do Concílio Vaticano II. Isso, mas o que era a missa antiga para eles? A missa antiga para eles era aquela missa com o cerimonial deles. A missa nova é a missa mais suntuosa, mais em latim, corneta tocando, fanfarra. Isso era a missa antiga para eles. Quando eu dizia, não, vocês estão enganados, tem uma missa antiga. Eles não acreditavam. Deixa eu, voltando para essa coisa dos arautos aí, ela dá pano para manga. Eu fiz uns vídeos, né? Fiz 3 vídeos aí, deu uma quantidade para mim surpreendente de visualização, enfim. Mas assim, sobre o professor Orlando Fedeli, na década de... Então assim, ele transitou na TFP, Grupo Catolicismo, década de 50, Arautos do Evangelho não, TFP, década de 60, 70. Deixou a TFP, então, na década de 70, por divergências com o doutor Plínio. Foi nesse momento, então, que ele fundou a Associação Montfort? Quando que foi fundada a Montfort? Então, nós saímos da TFP em 70 Não. Perdão, eu dei a data errada. Nós saímos da TFP em 83. Né? Eu te dei a data errada. Em 79, o professor ficou tendo uma informação muito clara a respeito do culto. Mas nós acabamos saindo da TFP em 1983. O professor não queria fundar um grupo. O professor não gostava de ter um grupo assim informal. Né? Por quê? Porque ele tinha muito receio de exatamente se dar mais importância para o grupo do que para a doutrina. E o que ele procurou fazer imediatamente foi fazer a difusão da missa antiga. Então, ele procurou imediatamente o Monsenhor Silvio, que era o antigo cura aqui da catedral, e depois de pouco tempo conseguiu convencer ele a rezar a missa antiga para nós. E nós tínhamos fora de Campos a única missa antiga no Brasil, que era rezada na igreja ali perto do Lago do Cambuci. Né? Mas tinha uns padres que saíam de Campos e atendiam o doutor Plínio? Tinham. Não, quem atendia o doutor Plínio mesmo era o Cônego Vilac. O Cônego Vilac que ficava à disposição. Mas é porque o doutor Plínio morreu assistido pelo Rio Tridentino, pelo que me consta. Isso, mas depois o Cônego se afastou e começou a vir os padres de campo. Isso. Mas na época que nós saímos, quem atendia era o Cônego Vilac. E não sei se você sabia, o Cônego Vilac tinha uso de ordens em São Paulo dada por quem? Por Dom Paulo Evaristo Arnes. Tá bom? E quando uma vez nós fomos fazer uma denúncia que ia ter uma cerimônia lá de culto ao doutor Plínio pelo aniversário dele na igreja Nossa Senhora de Fátima, nós procuramos o Dom Paulo Evaristo Arnes, sabe o que ele falou? Eu tenho plena confiança na TFP.
as portas de todas as igrejas estão abertas para eles. Nós saímos de lá, assim, perplexos. Nós achamos que ele ia dizer, não, pode deixar, eu vou fechar essa igreja, isso não vai acontecer. Não, ele falou, tudo bem, sem problema nenhum. E quando nós procuramos o Lenildo Tabosa Pessoa, que era um jornalista muito importante, né, aqui do estado de São Paulo, chegou a ser o segundo, praticamente, no estado de São Paulo, era articulista, lá, editorialista do estado de São Paulo, para contar as coisas, ele se interessou muito, e aí ele falou, pode deixar que eu vou falar com o Mesquita, que era o dono do jornal. Quando ele voltou, ele começou a enrolar, e aí o professor falou para ele, olha, Lenildo, o que eu quero é destruir a TFP. Aí ele virou para o professor e disse, pois é, eu tenho um recado do Mesquita para você. Se for para destruir a TFP, você não vai ter nenhuma linha no Estadão. Peraí, então o professor Ramos Fenelli queria destruir a TFP? Queria, porque era uma seita. Era exatamente uma seita que desviava todas as lideranças católicas para um movimento interno que se voltava para o culto ao Dr. Plínio. Eu conheci um monte de gente muito inteligente, muito importante, que podia atuar muito. O Dr. Plínio ia, pegava essas pessoas e levava para São Paulo, aqui para São Paulo, e elas não faziam mais nada. Só ficavam dentro da TFP. Você quer um exemplo concreto? O Chile. Você falou do Fábio Vidigal. O Fábio Vidigal formou uma TFP no Chile bastante importante. Esse movimento teve uma participação significativa na queda do Allende. Né? O que ele fez com essas lideranças? O que ele devia fazer? Fica aí no Chile e trabalha pelo desenvolvimento do catolicismo, do anticomunismo, chamou todo mundo para o Brasil. E ele detestava o Fábio. O Fábio acabou morrendo de câncer, numa situação assim muito... Quem detestava o Fábio? Do professor? Não, o Plínio. O doutor Plínio detestava o Fábio Vidigal, o Xavier da Silveira? Isso, o Fábio escreveu um livro chamado Frei, o Kerensky chileno. Sim. Quando ele comparava o Eduardo Frei ao Kerensky russo, né? Porque esse livro teve uma repercussão, uma ampla publicidade no jornal Catolicismo. Foi publicado, etc. Sim. O que o doutor Plínio dizia? Dizia, eu não posso fazer nada, está tendo sucesso, eu sou obrigado a publicar. Mas esse livro, ele dizia, desvia das nossas verdadeiras finalidades, que é promover o culto a ele. Ele mesmo dizia. Por exemplo, quando ele ficou doente. Quando ele ficou doente, né, teve um acidente lá, teve a campanha contra o divórcio. A TFP lançou a pastoral do Dom Maia contra o divórcio. Depois ele dizia que ele era contra, porque aquilo ia produzir um estrondo publicitário contra a TFP. Então, depois teve uma campanha enorme do jornal Estado de São Paulo e de outros contra a TFP. Então, ele disse, vale a pena a gente destruir a TFP para salvar essa família que está por aí? Zuc, mas porque essas informações que você está me passando sobre o Dr. Plínio, sobre o João Clá, enfim, elas são novas para mim, elas até são diferentes daquilo que eu vejo. Por exemplo, eu pesquisei muito o jornal Catolicismo, achei muita coisa desse livro do Frei, o Kerensky, enfim. Frei Kerensky chileno. Exatamente, Frei Kerensky chileno, assim, eu pensei que o Dr. Plínio passasse integralmente esse livro, tivesse achado maravilhoso, assim, isso é diferente do que eu vejo. Uma coisa que eu dizia, olha, então eu queria te fazer uma pergunta para você entender bem isso, né? Sendo a TFP o que era, como é que Dom Maia ficou 30 anos lá e o professor 20? Porque eles tinham uma fachada e por trás era outra coisa. Porque o Dr. Plínio começou o culto dele com o João Clá. A Sempre Vive é anterior. A Sempre Vive é de 1967. E o Dr. Pacheco, que foi um amigo de primeira hora do Plínio, no tempo que o Plínio estudava na faculdade de Direito, e dizia, Dr. Plínio já tinha sociedade secreta dentro do Lago São Francisco. Então, uma coisa é como ele se apresentava ao público. Outra coisa era o que, de fato, ele fazia e como ele atuava. Ele sabia fazer essas manobras. Sabia fazer essas manobras muito, muito bem. Teve um jesuíta que, na década de 40, veio para São Paulo. Como é que era o nome dele? Meu Deus do céu. Agora esqueci. Mas ele foi lá para o colégio São Luís. Lá dentro, esse jesuíta fez uma sociedade secreta.
né? No tempo, o Colégio São Luís era o auge dos colégios de São Paulo. Fez uma sociedade secreta e fez uma congregação mariana. Dessa sociedade secreta, faziam parte toda a direção que hoje é do IPCO. Quando o jesuíta foi embora, ele entregou a sociedade secreta para o Plínio. Não manteve com os jesuítas. Deu a sociedade secreta para o Plínio. Walter Mariot, padre Mariot. Walter Mariot, sim. Mas, assim, então, a Montfort valeria a pena ser estudado. Então, assim, a Montfort, então, surgiu para destruir a TFP? Não. A Montfort queria a destruição da TFP, mas o que a Montfort queria era difundir o catolicismo. É isso que a gente queria, e é isso que a gente trabalha hoje em dia. Então, por isso que o professor imediatamente começou a querer difundir a missa antiga, que era o que poderia fazer nesse tempo. A Montfort, depois, com o aparecimento da internet, teve um grande crescimento. O site Montfort foi dos primeiros sites católicos e que fazia uma grande difusão. Porque nós tínhamos um rapaz que era da Montfort que trabalhava no laboratório lá da USP. Você sabe que a internet foi feita para as universidades, em primeiro lugar. Uhum. E o rapaz falou, a gente podia fazer alguma coisa aqui para difundir os trabalhos do professor, etc. O professor gostou e começamos a fazer. E com isso o professor começou a formar grupos no Brasil inteiro. Todos os locais, praticamente todos os locais onde tem missa antiga, aqui no Brasil, com exceção de Campos, ou foi trabalho do professor ou trabalho de alunos do professor. Todos. Todos os lugares. Todos os lugares. Você pega, por exemplo, todos os lugares onde tem sede do IBP, onde tem casas do IBP. São Paulo, Brasília, Curitiba e Belém. Todos os alunos do professor. Hoje em dia, a missa antiga em Recife, ela tem uma coisa enorme lá, o padre. Trabalho do professor Orlando. Salvador, trabalho do professor Orlando. Então, aqui no interior de São Paulo, tem um grupo muito forte da Fraternidade São Pio X. Né? Tem um site lá, trabalho do professor Orlando. Então, o professor saiu para difundir, e aí foi difundir na missa antiga, e ele começou a estudar. Começou a estudar a missa nova e começou a estudar a missa antiga. Ele também tem uma publicação contra o Vaticano II e contra a nova liturgia. Na realidade é o seguinte, essa publicação são Concílio Vaticano II, nem dogmático, nem pastoralmente correto. Foi um livro feito pela Montfort que consolidou, reuniu artigos deles do site Montfort. Não foi ele que... Todos os artigos são ele que escreveu, né? Mas ele não escreveu, não fez um livro, ele fez os artigos e nós transformamos em livro. Então, o professor ele surgiu, então, né? Assim, ele emergiu para o catolicismo, no grupo catolicismo, depois foi para a TFP, aí ele entendeu que havia algumas coisas que não estavam em acordo, e aí ele fundou o grupo Montfort para difundir a Igreja Católica, a doutrina católica, para destruir a TFP, né? Assim, porque eu nunca vi isso ser dito de maneira tão explícita, né? E aí, enfim... Você nunca pôde entrevistar o professor. Não pude. Porque ele falava sem papas na língua, né? Sem nenhuma papa na língua. Sem nenhuma papa na língua. E aí, pois bem... Ele só tinha um papa no coração, na língua não. Parece que alguém... Porque tem o Caravelas Podcast, né? Do Marcelo, enfim, acho que teve alguém lá que... Acho que escreveu um livro sobre sobre o professor Orlando. Eles estão dizendo que eles vão escrever um livro, né? E as informações que eles estão dando estão algumas bastante deturpadas. Bastante deturpadas. Por exemplo, o professor Orlando jamais faria esse trabalho que o Marcelo Andrade faz. Jamais. Quer dizer, essa história de ter conversinha com gente que a gente não concorda e fingindo que está tudo bem, é exatamente o contrário do professor Orlando. Logo que ele se afastou da TFP, teve essa gente que hoje em dia tem muito sucesso da direita, foi procurar o professor Orlando, e não precisou de duas conversas. Na primeira já saiu uma briga grande entre eles. Então, ele se afastou de todo esse pessoal, acabou se afastando dele. Na época, era o Zé Pedro Galvão de Souza, que tinha um grupo que era ridículo, porque a direita, naquela época, a direita e nada era a mesma coisa, né? E eles tinham um grupo
e esse grupo tinha ligações com a Opus Dei, e quando o professor saiu da TFP, eles pensaram que o professor tivesse saído da TFP, ia contar lá algumas coisas, assim, etc., tinha abandonado a ideia católica, tradicional, conservadora, e de maneira nenhuma. O professor saiu exatamente por causa disso, porque ele tinha essa convicção católica. Então, esse trabalho que o Marcelo Andrade faz, jamais o professor Orlando faria. Outro dia me mostraram... Por quê? Qual o problema Eu vejo, eu vejo, é porque você está falando assim, eu vejo o podcast, o Caravelas, enfim, etc. Isso, porque o professor Orlando, ele não estava para fazer conversinha, ele estava para ensinar, ele estava para mostrar o erro do outro. Então, o professor Orlando dizia, você sabe como é meu apostolado? Meu apostolado é que nem quando a gente vai no dentista. Ele pega aquele ferrinho para saber o dente cariado e vai batendo, até ele achar o dente cariado. Quando acha o dente cariado, o fulano grita, ai, tá aí o dente cariado. E aí o que ele faz? Ele mete a broca para tirar a cárie. Ele falou, assim faço eu. Eu vou conversando com a pessoa até ver o ponto que ela está errada. Quando eu tenho um ponto que ela está errada, aí eu discuto com ela, porque o meu interesse é converter as pessoas. Foi sempre assim o apostolado do professor, sempre desse jeito. Então, se aproximar dessa direita, que é contra a Igreja Católica, essa que é a verdade. São pessoas que, no fundo, veem a Igreja Católica como uma das muitas religiões que pode conduzir ao céu. O perennialismo que defende o Olavo de Carvalho. E por isso que ele fez uma discussão gigantesca com o Olavo de Carvalho. Então, essas pessoas, elas colocam a Igreja Católica como uma das muitas que, se a pessoa praticar o catolicismo com devoção corretamente, ela então vai se salvar. Mas também o protestante, se o protestante é sincero, ele se salva. Mas também o maometano, se ele é sincero, ele se salva. O budista, o shintoísta, o índio lá, da religião dos índios norte-americanos, todos eles, então, se salvariam. Coisa que jamais o professor aceitaria dizer. Agora estão vendendo os livros do professor num seminário, não seminário litúrgico, não, seminário de estudos do grupo ligado ao Olavo de Carvalho. Acho que o professor se vira na tumba de ver uma coisa dessa. Toda essa gente foi gente que ele atacou. A grande luta do professor não foi contra o comunismo, não foi contra a teologia da libertação, apesar de ele ter atacado muito. A grande luta do professor foi contra a chamada direita católica. Você falou que nós somos tradicionalistas. O professor não gostava dessa frase. Eu entendo o que você quer dizer quando você diz isso. Mas o movimento tradicional, que começou depois da Revolução Francesa, era exatamente um movimento traidor da Igreja Católica. Os católicos lá do século XVIII, como é que eles chamavam? Aquele mais famoso de todos, oh meu Deus do céu, o José de Mestre, sabia, né, que a TFP inicialmente começou com a Sociedade José de Mestre. O José de Mestre era maçom martinista, né? E essa gente exatamente que tem essa posição martinista e uma posição que espiritualista. Então, eles se opõem à teologia da libertação, porque a teologia da libertação é materialista, e eles são espiritualistas, né? Mas eles não defendem a analogia de São Tomás, que é a solução de todo esse problema. Então, o professor Orlando, ele atacou muito mais a chamada direita católica do que a teologia da libertação. E agora o Marcelo Andrade vive flertando com essas pessoas, vive de namorico com essas pessoas. Para quê? Para que no podcast dele tenha muito sucesso. Se é uma coisa que o professor Orlando nunca se preocupou, foi com o sucesso. Perguntava para o professor Orlando, o que que sou? Ele falava, sou um professor de ensino médio. Só isso e nada mais. Essa informação é absolutamente interessante, o Zucchi, porque eu vou conversando com você aqui e você também vai mandando bala, né? Assim, eu faço isso eu faço isso porque o professor me ensinou a fazer isso. Eu estou muito longe de afirmar a santidade do professor, a vida do professor, etc. Eu acho que tudo isso daqui é completamente secundário. Se um dia a igreja quiser reconhecer as virtudes do professor, reconhece. Se não quiser, não reconhece. Então, para você ter uma ideia, outro dia um cretino aí fez um podcast dizendo que tinha gente lá no túmulo do professor. Eu não sei quem é, eu nunca fui no túmulo do professor. Eu fui ao túmulo do professor quando ele foi enterrado. Só.
foi a primeira e a única vez que eu fui ao túmulo do professor. Porque, como ele mesmo dizia, isso não interessa. Quem quer seguir a linha do professor tem que ter um combate doutrinário e convencer as pessoas. Isso que interessa, não fingir as coisas. Então, quando eu tive diante do cardeal, do bispo auxiliar de São Paulo, Dom Carlos Lema, ele um dia me perguntou, o senhor é presidente da Monfort? Eu falei, eu sou. Então eu queria lhe perguntar, em nome de Dom Odilo, o que o senhor pensa do Vaticano II, o que o senhor pensa do Papa e o que o senhor pensa da Missa Nova? Então eu respondi para ele, olha, eu fico espantado de saber que o cardeal de São Paulo quer a minha opinião sobre esses assuntos, eu que não tenho importância nenhuma. Mas já que ele quer saber, eu digo, o Papa Francisco é o Papa, mas faz muita besteira e faz muita coisa errada. O Concílio Vaticano II não tem nenhuma heresia chapada, mas ele conduz muita gente para as heresias. E dei como exemplo o documento Nostra Aetate, que é o contrário dos sílabos de Pio XII. E eu falei, e a Missa Nova faz perder a fé. Por isso que eu não vou na Missa Nova. Falei isso para o cardeal, para o bispo auxiliar de São Paulo. E falo para quem quiser me escutar. Isso não tem a menor sombra de dúvida. Porque era exatamente assim que vai o professor. Vou lhe contar uma... Como? Formação do professor. Exatamente. Vou lhe contar uma historinha. A gente ia à missa antiga com um padre aqui de São Paulo, numa época que não tinha missa antiga. Dom Rifo tinha acabado de ficar bispo e não tinha missa antiga aqui em São Paulo. E tinha um padre de São Caetano que rezava para nós. Na época, o bispo de Santo André, que é São Caetano, é uma da Diocese de Santo André, que rezava, era o Dom Ayrton. E esse padre foi procurado por Dom Rifan, que perguntou para o padre, o senhor tem autorização do seu bispo para rezar a missa antiga? E aí o Dom Ayrton, esse padre disse, olha, uma vez, numa reunião do clero, uma pessoa disse assim, você sabe que o padre tal está rezando missa antiga? E todo mundo deu risada e o Dom Ayrton ficou quieto. E aí ele disse, eu entendi aquilo como uma aprovação do bispo. Aí o Dom Rifan disse para ele, você não quer que eu vou falar com o Dom Ayrton? Para formalizar isso? Aí o padre falou, nossa, se eu fizesse, seria ótimo. Bispo conversando com o bispo é mais fácil. Ele falou, tá bom, então eu vou conversar com o Dom Ayrton. Então, 3 dias depois, o Dom Ayrton chamou o padre. E sabe o que falou para o padre? Você está por a missa antiga. O padre, então, ficou chocadíssimo, porque o Dom Rifan tinha ido lá para conseguir. E aí se reuniu conosco. Então foi o professor, eu, uma outra pessoa, e a Ivone, que era a esposa do professor, conversar com o padre. E esse padre disse, professor, para o senhor manter a missa antiga aqui, é muito fácil. O senhor chega para o Dom Ayrton e diz que o senhor não tem nada contra o Vaticano II. E a resposta do professor para ele foi o seguinte, olha, se o Dom Ayrton perguntar se eu sou a favor do Vaticano II, ele vai ouvir um não bem redondo. Nós tínhamos perdido a missa. Nós não tínhamos outro lugar para assistir missa. Muito provavelmente a gente ia ficar sem missa. Não tinha mais lugar. O professor Lano Fedeli morreu sem assistir o Novus Ordo? Sem assistir. Não, se ele morreu sem assistir, não assistiu. Não assistia. Os meus filhos agora, a mais velha, tem 34 anos. Né? Ela nunca assistiu Missa Nova. E outro dia um filho meu falou, eu dei uma olhadinha lá na Missa Nova para saber como que é. Porque não que ele assistiu. Ele entrou lá, viu 2 minutos, falou, porque eu não tinha ideia de como era a Missa Nova. Eles não vão na Missa Nova. Esse tempo todo vocês assistiram Missa onde? Olha, tem toda uma história. Eu nunca deixei de assistir a missa. Nunca. Então, primeiro era o Dom, esse que eu falei, o Monsenhor Silvio. Depois os padres de Campos nos assistiam. Depois a gente ia na igreja dos Melquitas, e nós rompemos com os Melquitas, porque o bispo que estava lá disse que a igreja era governada por uma pentarquia, e o Papa era só o primeiro em honra, então a gente deixou de frequentar lá. Depois nós fomos para a igreja que tem aqui dos ucranianos, que rezavam missa de São João Crisóstomo, e aí um dia o padre disse, quem vem aqui tem que aceitar o Vaticano II. Então a gente deixou de ir, e aí apareceu esse padre que rezava missa antiga para nós. O Dom Ayrton proibiu, e ele continuou rezando para nós, graças a Deus,
debaixo do pano. Até que, depois, já no tempo de João Paulo II, ainda não havia o moto próprio, né, de Bento XVI, no tempo de João Paulo II. Esse padre conversou com o bispo auxiliar aqui de São Paulo, que depois foi lá para o... Esqueci o nome dele agora. Mas é um petista, um bispo bem petista, mas que gostava da missa antiga, curioso, né? E que então arrumou para nós uma igreja para a gente rezar. E aí depois, com Bento XVI, né, a missa antiga se espalhou e a gente nunca teve problema. Então, nunca deixei de rezar, nunca deixei de assistir à missa, né? E todo lugar que eu vou, sempre acabo convencendo algum padre de rezar a missa antiga. Eu tive a alegria de, uma vez, estando na comissão Ecclesia Dei, o superior, que era Dom Dinoia, dizer para mim, nós fomos apresentados para eles, e falei que era da Montfort, ele disse: eu conheço a Montfort, vocês são um grupo que mais espalha a missa antiga pelo Brasil. Ele me deixou uma satisfação enorme. Essa também é uma informação absolutamente nova para mim. Entre muitas informações novas que você está me dando, essa informação também para mim é nova. Mas, Vinícius, quem são os padres do IBP, você sabe? Não. Não conhece nenhum de nome? Não, assim, não, não conheço pessoalmente, enfim, bom. não. Superior aqui do Brasil e da América Latina, Padre Daniel, aluno professor. Os que estão lá em Brasília, Padre Marcos Matke, aluno professor. Padre, puxa, agora me esqueci, era um grande amigo meu, Padre Pascotto, aluno do professor. Em Belém, Padre Ivan, aluno do professor. Padre Lucas, eu que levei ele para o seminário. Tá? Aqui em São Paulo, Padre Renato, aluno do professor. Padre um polonês, aluno, eu que levei ele para lá. Todos os alunos, todo o pessoal do IBP foi formado pelo professor. Agora que estão começando a aparecer os primeiros, que são alunos dos alunos do professor. O professor fez um apostolado gigantesco pela missa antiga, mas gigantesco. Todo lugar que ele ia, a primeira coisa que ele fazia era um grupo, ia convencer algum padre a rezar a missa antiga. Maceió, o professor que convenceu o padre de lá a rezar a missa antiga. Campo Grande tem um grupo enorme lá que reza a missa antiga, o padre Marcelo Tenório, tem um colégio agora lá, eu reputaria como o melhor colégio católico do Brasil, e olha que nós temos também um colégio aqui em São Paulo. Mas eles começaram, a diretora lá, um verdadeiro heroísmo, mas um dia a história dela precisava ser escrita, porque ela teve um verdadeiro heroísmo, uma coisa realmente, para tudo aluno do professor. Todo o pessoal da missa antiga do Brasil tem relação com o professor, mesmo o pessoal que depois abandonou, que foi para a Fraternidade São Pio X e não gosta do professor. Então, Zucchi, você assim, o Orlando Fedeli, né, fundou a Montfort, professor Orlando Fedeli, morreu em 2010 e você deu sequência a esse trabalho, então. Isso. Eu dei sequência, a gente tinha o grupo lá do professor, né, estava com o professor, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia morrer, mas ele morreu com um infarto, a gente não estava esperando a morte dele para tão próximo, mas foi o que Deus quis, né? E a gente tinha um colégio, que era o Colégio São Mauro, e a gente tinha a atuação da Montfort, que era feita através do site, através das palestras, etc. E depois a esposa do professor Orlando resolveu fazer uma pretensa ordem religiosa, né? Que não é de fato uma ordem religiosa. Quando a gente perguntava para ela, cadê todos os estatutos, cadê a regra que foi aprovada, você não tinha nada, né? E causou um atrito, até o dia que eles foram, para conseguir a aprovação, foram numa celebração da palavra, né, aqui na inauguração do Sínodo Diocesano em São Paulo. É claro que eu critiquei essa participação, e eles deixaram de frequentar a Montfort e nos expulsaram do colégio.
né? Aí nós acabamos fundando um outro colégio em São Caetano, que acabou durando pouco, por diversas razões, onde eu posso contar toda a história. E agora, graças a Deus, nós fundamos um outro colégio chamado Colégio Frei Galvão, né, que tem 1 ano de existência e, graças a Deus, vai muito bem. Está tendo muita procura, porque o estado dos colégios hoje em dia é um desastre, mas um desastre enorme. E não estou falando de colégio público, não. Quando alguém me diz, eu preciso colocar meu filho na escola, eu coloco no colégio de freiras ou coloco no colégio público? Eu falo, olha, melhor era nenhum, mas, enfim, se precisa colocar, coloca no colégio público, né? Outro dia, o inspetor de ensino, que frequenta lá, porque nós temos acompanhamento por parte da Secretaria de Educação, né? O supervisor de ensino disse que ele foi num colégio católico aqui da região, e era uma festa lá de Halloween, qualquer coisa assim, e a diretora do colégio católico estava vestida de Malévola. E ele disse, olha, nós sabemos quem é a Malévola, o demônio, né? Mas como é que a diretora do colégio católico se veste de Malévola? Então, é isso. A gente continua com a atuação no nosso site, continua com o nosso apostolado pela Missa Antiga, a gente tem vários locais ainda onde a gente atende, e a gente convence muito o padre a rezar a Missa Antiga. A gente faz o contrário do que fez o João Clá, né? A gente convence. Até uma vez também, conversando com um bispo, ele me disse, quem que o senhor convenceu? Eu falei, convenci esse, convenci aquele outro. Ele falou, nossa, o senhor convenceu esse padre a rezar a Missa Antiga, hein? Que coisa surpreendente. Eu falei, deixa eu falar com eles que eu convenço eles a assistir Missa Antiga, assim. Nossa, é muita história mesmo, assim, esses entreveros todos do professor, a posição da mão fora, enfim, mas, assim, é necessário conhecer, enfim, pela pesquisa, pela história, porque tem muitas pessoas que querem conhecer o professor. Eu ouvi agora, pouco tempo atrás, também você está me dando informação absolutamente nova, por conta de acho que um livro que ia ser lançado, enfim, mas também a mão fora hoje também é nitroglicerina, né, o Zuc, assim, tem muita polêmica também envolvida, né, Tem muita polêmica, muita crítica. Por exemplo, nós fizemos a crítica ao sedivacantismo. Quem que atacou o sedivacantismo no Brasil? Fomos nós. Exatamente isso, teve outros que atacaram, por exemplo, o Centro Dom Bosco atacou o sedivacantismo. Mas é exatamente isso que eu estou vendo, assim, por exemplo. Mas foi muito na nossa esteira. Eles tiveram os argumentos deles, etc., e atacaram o sedivacantismo. Por exemplo, quem é que ataca no Brasil a Fraternidade São Pio X? Tem os modernistas e nós. Eu não concordo com muita coisa que a Fraternidade São Pio X faz. Por exemplo, agora, eles fizeram um recrisma, crismando pessoas que já estavam crismadas. Uhum. Com que autoridade eles fazem isso? Como é que pode uma coisa dessas? Eles têm tribunais que anulam casamentos. Como é que pode uma coisa dessa? Então, é claro que o pessoal da Fraternidade São Pio X acaba nos detestando. Eles falaram para uns seminaristas, os erros do Papa Francisco, as coisas que o Papa Francisco faz, acabam dando mais prestígio para nós. É verdade. Né? Então, um modernista que causa um escândalo, como, por exemplo, Amor e Letícia, né? Acaba dando, vamos dizer assim, voz para a fraternidade. A restrição da missa antiga. Não houve uma proibição total, mas a restrição da missa antiga. Onde vão as pessoas? Vão para a fraternidade São Pio X. Agora, quando gente que defende a missa antiga, defende a igreja, defende as coisas tradicionais, diz, olha, isso daqui que a fraternidade São Pio X faz, eu não aceito, aí eles levam uma bombardeada grande. Porque, assim, a mão fora, então, né, assim, surgiu para combater assim, para pregar a doutrina, surgiu para pregar a doutrina da igreja, mas para destruir a TFP, tem críticas aos arautos, tem discordância com o Centro Dom Bosco, faz críticas à fraternidade, enfim, assim, a gama é grande, né, assim, de oposição. Isso. Haja disposição. Eu acho que você já leu os Atos dos Apóstolos, né? Sim. Então, ali só tinha briga também, né? Pode bastante. Paulo mesmo fala assim, né? Eu vou para o meu lado e você vai para o outro. Exatamente. E os estudos atuais demonstram que São Lucas foi quem escreveu o Atos dos Apóstolos, quando ele esteve em Roma, porque o pessoal de Roma estava escandalizado, que tanta briga tem em Jerusalém.
Então, ele quis mostrar que São Pedro e São Paulo não estavam tão brigados assim, que eles tinham discordâncias, mas doutrinariamente eles eram concordes. Então, se você pegar o Atos dos Apóstolos, a ação de São Pedro é similar à ação de São Paulo. Briga na igreja sempre teve. Ruim é quando param as brigas. Que aí o pessoal se acomoda e aceita o erro. Ô, Ju, aqui, vocês são assistidos hoje pelo Instituto Bom Pastor? A escola, associação? Não. Nossa escola não é assistida pelo Instituto Bom Pastor. Durante a pandemia, eu consegui padres que iam rezar para nós na nossa sede, né? Uhum. E rezavam missa antiga. Então, quando eu te disse que eu não fiquei nem um domingo sem a missa, você pode incluir também a pandemia. Em todos os domingos da pandemia, eu assisti missa. E o padre que cuida do IBP aqui em São Paulo não gostou disso. Achou que a gente tinha que obedecer o cardeal e ficar sem missa. Eu disse para ele, olha, se o Papa proibir a missa antiga eu continuo assistindo, imagina se o Dom Odílio, por causa dessa gripe, proibir a missa, eu vou parar de assistir, né? E com isso ele se afastou da gente. Isso daí, esse espírito beligerante, então, é genuinamente herdado do professor Orlando Fedeli. Genuinamente. Agora, só queria completar. Muitos padres diocesanos nos apoiam, mas muitos padres nos visitam a escola, dão apoio, distribuem folheto nas igrejas, mandam a gente rezar, diz que rezam pela gente, insistem para a gente não desanimar, mas muitos padres. Aqui em volta tem uns 10 que apoiam a gente. Nossa, Orlando, meu Zucchi, eu agradeço muito sua atenção. Falei demais, né? Nossa, muito assim, mesmo assim, porque acaba sendo, né, assim, um vídeo mais extenso, né, enfim, mas eu agradeço muito, muito, muito mesmo, as pessoas me pediram, vou falar sobre a Monfort, também queria saber mais, aprender mais, ouvir seu posicionamento, seu ponto de vista, agradeço muito, desejo tudo de bom para você, tudo de bom para a Monfort, e, enfim... Te agradeço suas considerações muito. finais. Te agradeço muito por ter recebido, por me ter ouvido, por ter contato com a gente. Você tem toda a razão, a gente é briguento, com isso leva muita gente a se afastar de nós. Ser amigo da Monfort não é uma tarefa fácil, mas o professor tem uma poesia chamada Grandeza. O professor tem um lado poético e um lado artístico, uma veia artística, ele esculpia, né? E escreveu várias poesias. E tem uma poesia dele que eu gosto muito, a poesia que eu mais gosto dele, chamada Grandeza. E lá tem um verso que diz assim: não temer as batalhas, mas querê-las. É exatamente o contrário da mentalidade moderna. Tá bom? Então, te agradeço muito, Vinícius. E Deus aí ajude o teu trabalho, né? E essa divulgação que você faz do trabalho de Dom Maier, que eu considero, assim, importantíssimo. Dom Maier é uma pessoa que a gente vale a pena estudar, merece ser muito mais estudado. Eu diria que Dom Maier é o grande esquecido do tradicionalismo. Mas, assim, em breve, a tese já está pronta, diálogo com a editora, vamos publicar esse livro aí, para, enfim, deixar, né, assim, ótimo. Tirar de mim este peso, esse Dom Maier anticonciliar, não é um Dom Maier que contemporizou com o Concílio Vaticano II, mas é um Dom Maier anticonciliar, a despeito das minhas preferências ou não, mas aquilo que as fontes históricas me mostram, né? E, enfim, e peço... Sabe que Dom Maier, só para concluir, sabe que Dom Maier é muito amigo do professor, né? Eu sei. Você sabe que Dom Maier veio de Campos até São Paulo, numa época que as estradas eram muito piores, só para assistir o casamento do professor. Assistiu o casamento do professor e voltou para Campos. Isso em qual ano? 89. O professor também já casou um pouco mais maduro também, né? Já, depois que ele saiu da TFP. Como muitos. Sim. Zucchi, obrigado. Tudo de bom. Sucesso sempre. A gente se fala. Até mais, então. Salve Maria. Salve Maria.